Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula do minicurso Mitos e Verdades sobre o tratamento farmacológico do SARS-CoV-2, que faz parte do Programa de Monitoria Online da Universidade Federal de Alagoas. Essa é a nossa 7ª aula do minicurso. Se você ainda não assistiu às outras aulas, volta lá porque vale a pena conferir o conteúdo. E hoje o nosso tema, continuando a falar dos fármacos que estão sendo utilizados no tratamento da Covid-19, hoje nós iremos falar sobre a ivermectina. Então, nós iremos começar agora a falar um pouco sobre os aspectos farmacológicos da ivermectina. Nós sabemos que é um fármaco antiparasitário de amplo espectro e que tem tido esse uso off-label para o tratamento da Covid-19. No entanto, nós iremos ver durante essa aula alguns estudos que foram realizados utilizando esse fármaco para o tratamento da Covid-19 e aí nós vamos analisar quais as evidências, que estão disponíveis até o momento. Então, vamos começar a nossa aula. Falando um pouco sobre a origem da ivermectina, a ivermectina é um derivado semissintético, está relacionado aí às lactonas macrocíclicas, que são comumente conhecidas como avermectinas. Então, essa classe de fármacos iniciou pela avermectina. A avermectina ela foi obtida pela primeira vez a partir de um micro-organismo presente no solo, pertencente ao gênero Streptomyces. Então, essa avermectina é uma molécula natural e a partir daí, em laboratório, foi feita algumas modificações e desenvolvido a ivermectina, tratando-se então de um derivado semissintético. Então, como a gente pode observar na molécula da ivermectina, é uma molécula complexa, é uma molécula até grande, em comparação com as outras moléculas dos outros fármacos que nós vimos. E a ivermectina ela foi desenvolvida em 1975 e aprovada pelo FDA em 1997 para uso humano como um antiparasitário de amplo espectro. No entanto, antes mesmo de ser utilizado e de ser aprovado pelo FDA em 1997, em 1981 a ivermectina já era utilizada em animais, então ela também vai ser utilizada para o tratamento de parasitos que vão infectar animais. Então, em 1981 já iniciou o uso da ivermectina para o tratamento de parasitos em animais, então tinha um uso veterinário, como até hoje tem. E em 1997 passou a ser utilizada em humanos como esse antiparasitário de amplo espectro. Amplo espectro porque a ivermectina ela vai possuir diversas indicações, então ela vai ser utilizada para o tratamento de várias doenças parasitárias causadas por diferentes parasitos. Então, é um fármaco que vai ser utilizado, por exemplo, para o tratamento da estrongiloidíase, que é uma doença, uma infecção causada por um parasito, o Strongyloides stercoralis, que vai ser causado quando o indivíduo ele anda descalço e aí o indivíduo acaba pisando naquele ambiente, naquele solo contaminado e o verme acaba penetrando pela pele, pelo pé daquele indivíduo, causando essa infecção. Outra indicação da ivermectina é que ela vai ser também utilizada para o tratamento da oncocercose. A oncocercose é também causada por um parasito, o Onchocerca volvulus, e esse parasito ele vai ser transmitido através de mosquitos infectados com esse parasito. Esse mosquito, também conhecido como borrachudo. E aí, essa infecção pode causar tanto uma infecção na pele, como também uma infecção no olho desses indivíduos contaminados. A ivermectina também vai ser utilizada para o tratamento da filariose, causada pelo parasito Wuchereria bancroft. E nessa doença, que também é transmitida por um mosquito, vai haver um comprometimento do sistema linfático do paciente e que em muitos casos vai ser uma doença até assintomática, mas a longo prazo pode desenvolver alguns sintomas, e um sintoma bem característico da filariose é aquele edema, nos membros, principalmente membros inferiores. Vai ser também utilizada para o tratamento da ascaridíase,
que é causada pelo euminto Ascaris lumbricoides, e aí é uma parasitose bem endêmica, principalmente em lugares onde há uma falta de saneamento básico. Além disso, a ivermectina ela também vai ser utilizada para o tratamento da escabiose, causada pelo Sarcoptes scabiei, que é popularmente conhecido como a sarna, e também vai ser utilizada para a pediculose, que é o famoso piolho, causada pelo Pediculus humanus capitis. Então, vai ter diversas indicações e a ivermectina ela vai ser altamente eficiente para o tratamento dessas parasitoses. Falando um pouco sobre a farmacocinética deste fármaco, né, da ivermectina, geralmente é um fármaco de fácil acesso, é um fármaco relativamente barato e que é utilizado muitas vezes em massa para o tratamento de populações. Então a gente observa muito isso, esse tratamento em massa utilizando ivermectina justamente por causa desse amplo espectro que ela possui. A ivermectina ela é utilizada em seres humanos apenas por via oral, então a gente vai ter um comprimido de ivermectina e a dose preconizada é de 200 microgramas por quilogramas de peso corporal. Então aí a gente tem que fazer o cálculo para saber a dose a depender do peso desse indivíduo. O comprimido, né, que é vendido nas farmácias é de 6 miligramas e aí você vai ver, né, a partir desse cálculo, qual a dose para aquele indivíduo. Outra característica da ivermectina é que ela é rapidamente absorvida. Então, cerca aí de poucas horas, a ivermectina ela é rapidamente absorvida e ela vai ser amplamente distribuída nos tecidos. Outra característica importante da ivermectina, justamente por ela ser altamente lipofílica, e isso acaba facilitando essa distribuição desse fármaco nos tecidos. Além disso, a ivermectina ela possui um tempo de meia-vida de aproximadamente 24 horas. Então, passado 24 horas dessa administração, você já tem uma redução da concentração plasmática do fármaco. Além disso, falando um pouco sobre o processo de excreção desse fármaco, a eliminação vai ser quase exclusivamente por via fecal. Então, a ivermectina ela vai ser excretada principalmente nas fezes, cerca de 90% vai ser excretada por via fecal e os outros 10% vai ser excretada pela urina. No entanto, outra característica importante é que a ivermectina ela vai ser eliminada até 12 dias depois dessa administração. Inclusive, foi a partir dessa característica que muitas pessoas acabaram utilizando a ivermectina como profilaxia, achando que por ela ser eliminada 12 dias depois dessa administração, poderia estar se prevenindo contra o coronavírus, mas nós sabemos que isso não faz sentido, justamente por causa do tempo de meia-vida, que é no tempo de meia-vida, né, que esse fármaco vai desenvolver o seu efeito farmacológico. Agora falando um pouco sobre a farmacodinâmica, como é que a ivermectina ela vai atuar nesses parasitos? Então, assim, de modo geral, na maioria dos parasitos, a ivermectina vai ter justamente esse mecanismo, que é de imobilizar esses vermes, induzindo uma paralisia tônica da musculatura desses vermes. Então, como é que esse processo ocorre? Então, basicamente, lá nos vermes, nós vamos encontrar canais de cloreto, como mostrado aqui, que são voltagem independente e regulados por glutamato, por um neurotransmissor chamado glutamato. Esses canais vão estar presentes somente em invertebrados. Então, esse é um dos motivos para a ivermectina ser bem tolerada pelos humanos, você não ter muitos efeitos adversos, justamente porque esses canais vão ser encontrados somente nos invertebrados. Então, digamos que você tem um verme e nesse verme nós vamos ter aqui esse canal de cloreto, voltagem independente e regulado por glutamato. O que é que a ivermectina ela vai fazer? A ivermectina e os outros fármacos, né, que são dessa classe, como a avermectina também, vai promover a abertura desses canais de cloreto e isso vai fazer com que o cloreto ele acabe entrando, né, aumente a permeabilidade do cloreto e você tem uma hiperpolarização por causa dessa alta concentração de cloreto e isso acaba gerando uma paralisação
do verme. Então, você tem uma paralisia tônica da musculatura desse verme por causa justamente dessa hiperpolarização. Além disso, sabe-se que a ivermectina ela também pode estar interagindo com outros canais de cloreto mediados por outros neurotransmissores, como, por exemplo, o canal de cloreto regulado pelo neurotransmissor GABA. Então, vai ser por uma dessas vias, mas principalmente pela abertura de canais de cloreto regulados pelo glutamato. Então, como eu falei, a ivermectina ela é bem tolerada pelos humanos, então os efeitos adversos vão ser mínimos, vão ser leves e a maioria vão ser transitórios. Então, o paciente pode apresentar alguns efeitos no trato gastrointestinal, como diarreia, dor abdominal, náuseas, vômitos, anorexia, pode apresentar também constipação e astenia. Já a nível de sistema nervoso, o paciente ele pode apresentar uma tontura, pode apresentar uma sonolência, vertigem e também tremor. E a nível de epitélio, o paciente ele pode apresentar um prurido, erupções cutâneas e também urticária. Então, basicamente, vão ser esses os efeitos adversos relacionados ao uso da ivermectina. Então, agora puxando para o nosso tema, que é a Covid-19, certamente você observou que em muitos municípios, em muitas cidades, estão dando para a população, as pessoas que estão infectadas com o SARS-CoV-2, esses kits, o kit Covid-19. A maioria desses kits, se você observar, sempre vai ter a ivermectina associada. Então, se a gente observar, vão ser 4, 3 ou 5 medicamentos diferentes e dentre eles a gente vai ter a ivermectina. Mas qual a relação da ivermectina com o tratamento da Covid-19, já que na bula ela somente é indicada para o tratamento de parasitos? Então é isso que a gente vai ver agora, quais as evidências disponíveis até o momento que mostre que a ivermectina ela possui uma atividade antiviral contra o SARS-CoV-2. Então, nos últimos anos, a ivermectina ela vem sendo bastante estudada. Os autores, os pesquisadores, melhor dizendo, vêm demonstrando a atividade antiviral da ivermectina por meio de estudos in vitro e in vivo. Então, nos últimos anos, a ivermectina ela demonstrou uma atividade antiviral potente contra uma ampla gama de vírus, seja vírus de RNA ou vírus de DNA. Existem muitas pesquisas, se vocês pesquisarem aí nos bancos de dados, muitas pesquisas envolvendo a ivermectina, demonstrando a atividade antiviral in vitro e in vivo. Então, você tem a atividade antiviral da ivermectina contra o Zika, contra a dengue, contra o vírus da febre amarela, da chikungunya, da gripe aviária e muitos estudos relacionando a atividade antiviral da ivermectina contra o vírus da imunodeficiência humana tipo 1, HIV. E também os estudos envolvendo aí vírus de DNA. Então, foi a partir dessa atividade antiviral demonstrada pela ivermectina que despertou o interesse dos pesquisadores a investigar o potencial antiviral da ivermectina contra o SARS-CoV-2. Cali e colaboradores publicaram esse artigo em 2020, que foi o primeiro artigo relatando a atividade antiviral da ivermectina. Então, o que é que eles fizeram nesse estudo? Eles utilizaram células vero, que são células provenientes de macacos, não são células humanas, e eles infectaram essas células com o SARS-CoV-2 em uma multiplicidade de infecção de 0,1 por 2 horas. Passado esse tempo, foi feito o tratamento dessas células infectadas utilizando 5 micromolar de ivermectina. E aí, após esse tratamento que foi realizado nessas células, os pesquisadores colheram o sobrenadante dessa cultura de células e também os pellets de células, tanto no dia 0 desse tratamento, como também no dia 3 desse tratamento, e fizeram uma análise por RT-PCR para avaliar o RNA viral do SARS-CoV-2. E aí nós temos os resultados desse estudo, que são resultados bem interessantes do ponto de vista de
atividade antiviral in vitro. As 24 horas que foi analisado, né, pelo RT-PCR, foi observado que houve uma redução de 93% no RNA viral presente no sobrenadante que foi colhido por esses pesquisadores. Então, um resultado excelente. Do mesmo modo, foi observado uma redução de 99,8% no RNA viral associado às células. Outro resultado surpreendente. E após o tempo de 48 horas, esse efeito antiviral acabou aumentando e houve uma redução de aproximadamente 5.000 vezes do RNA viral em amostras tratadas com a ivermectina. Então, assim, quanto à atividade antiviral in vitro da ivermectina contra o SARS-CoV-2, houve excelentes resultados. No entanto, vamos lembrar que nós estamos falando de estudos in vitro, estudos em laboratórios, em um ambiente totalmente controlado. Então, se nós lembrarmos lá da pirâmide de evidência que eu mostrei a vocês na aula da cloroquina e da hidroxicloroquina, vocês devem bem lembrar que os estudos in vitro eles vão estar na base da pirâmide. E quanto mais na base da pirâmide, menor o nível de evidência dessas informações. Então, quando nós falamos em estudo in vitro, nós estamos falando de estudos preliminares, estudos que antecedem estudos maiores envolvendo seres humanos. Então, do ponto de vista de nível de evidência, os estudos in vitro eles vão ter uma baixa confiança. E por que isso? Justamente porque os resultados desses estudos in vitro são muito difíceis de serem extrapolados para a realidade clínica. Então, não tem como a gente basear em resultados in vitro e aplicar esses resultados na prática clínica, justamente porque muitas vezes alguns fármacos, algumas moléculas candidatas a fármacos podem sim apresentar efeito antiviral in vitro, mas quando a gente vai analisar em humanos, esse efeito não é observado. Então, deve-se ter esse cuidado quando a gente vai avaliar os estudos. Diante disso, nós observamos que sim, de fato, a ivermectina ela possui uma atividade antiviral bem interessante, mas in vitro. E pasmem, até o momento nós só temos esse estudo com a ivermectina para o tratamento da Covid-19. Eu gostaria muito de trazer aqui outros estudos para vocês, mas de fato até o momento nós não temos para vocês observarem a gravidade do problema. Nós estamos utilizando um fármaco que sim, de fato é um fármaco bem tolerável para os humanos, mas que está sendo utilizado de forma equivocada. Fica aí a preocupação de nós, como profissionais de saúde, o nosso dever em orientar as pessoas. Então, muitas pessoas já até vêm me procurar perguntando quais são as evidências que tem da ivermectina. Eu vi que estão dando, prescritores estão prescrevendo a ivermectina, mas essa prescrição só está ocorrendo por causa desse estudo, que é um estudo totalmente preliminar. Então, fica aí o alerta, muitas pessoas até estão utilizando esses fármacos, mesmo sem estarem contaminadas, como forma de prevenção. Inclusive, pessoas estão tomando esses fármacos de 15 em 15 dias, justamente porque ele vai ser eliminado depois de 12 dias. Mas nós sabemos que a ivermectina, até o momento, ela somente é um fármaco antiparasitário. Fica aí o nosso questionamento se de fato vale a pena utilizar um fármaco que até o momento é um antiparasitário e que nós temos pouquíssimas evidências que esse fármaco ele vai possuir de fato eficácia contra o SARS-CoV-2. Então fica aqui o meu apelo, inclusive, para que vocês não utilizem esse fármaco como prevenção. Sigam a orientação médica, a orientação farmacêutica. Qualquer dúvida, procure um profissional que seja capacitado para lhe dar as informações. Então, basicamente, nós só vamos ter esse estudo in vitro com a ivermectina.
A partir desses estudos envolvendo a ivermectina, nesse potencial efeito antiviral, alguns pesquisadores começaram a tentar descobrir qual seria o mecanismo antiviral da ivermectina, associado não só ao coronavírus, mas também aos outros vírus. Então, esses estudos iniciaram principalmente lá no HIV. Então, alguns pesquisadores proporam esse mecanismo de ação no HIV pela ivermectina, e isso foi se expandindo, e os autores também chegaram à conclusão de que esse mesmo mecanismo poderia estar associado também ao mecanismo de ação da ivermectina no coronavírus. Então, como eu falei lá na aula passada, que eu falei do lopinavir e do ritonavir, eu falei um pouco sobre o processo de replicação do HIV. Então, vocês lembram lá que eu falei que o vírus ele vai entrar na célula hospedeira, ele vai precisar da enzima, né, da transcriptase reversa, que vai transcrever o RNA do HIV em um DNA. A partir do momento que isso ocorreu, esse DNA ele precisa ser incorporado ao DNA da célula hospedeira. E quem faz isso são aquelas proteínas, as integrases, que vão integrar esse DNA do vírus ao DNA da célula hospedeira. No entanto, para que isso ocorra, para que a integrase ela consiga sair do citoplasma e alcance o núcleo para incorporar o DNA viral, é necessário que haja o auxílio de uma outra proteína. Essa proteína é chamada de importina. Essa importina ela vai ter duas subunidades, a subunidade alfa e a subunidade beta. Então, basicamente, a importina ela vai servir como um transportador que vai se ligar à integrase e vai conduzir a integrase para o núcleo, onde ela vai exercer o seu papel de integrar o DNA viral ao DNA da célula hospedeira. Então, para que isso ocorra, é necessário que a importina ela passe aqui pelo complexo de poros nucleares, o NPC. Então, a importina vai estar ligada à proteína, né? Eu estou dando o exemplo aqui do HIV, então vai ser a integrase, e ela vai levar essa integrase aqui por esse complexo de poros nucleares até o núcleo, onde a integrase vai desenvolver o seu papel. Então, foi a partir desse mecanismo proposto para o HIV que foi observado que a ivermectina ela poderia estar atuando nessa proteína, na importina. Então, a ivermectina, ela poderia estar desestabilizando essa ligação, esse complexo formado pela importina e a proteína do HIV, a integrase, e isso acabaria impedindo que a importina conduzisse a integrase pelo complexo de poros nucleares até o núcleo. Então, a partir desse mecanismo de ação que foi proposto o mecanismo da ivermectina no coronavírus. Então, basicamente vai funcionar da mesma forma. Então, no coronavírus, ainda não se sabe o porquê exatamente, mas sabe-se que na fase inicial ali do processo de replicação, algumas proteínas, principalmente proteínas nucleocapsídicas, precisam ser transportadas do citoplasma para o núcleo. E esse transporte vai ocorrer justamente por causa da importina. Então, a importina, ela basicamente vai se ligar à proteína do coronavírus. A partir dessa ligação, nós vamos ter o complexo importina e proteínas do coronavírus, e essa importina vai acabar translocando essas proteínas para o núcleo. E qual a importância dessas proteínas serem conduzidas para o núcleo? Nesse caso, quando a proteína do coronavírus ela é conduzida até o núcleo, nós vamos ter um aumento da infecção causada pelo vírus, pelo SARS-CoV-2, e nós vamos ter também uma inibição da resposta antiviral da célula hospedeira. Então, seria esse o principal motivo dessas proteínas serem conduzidas até o núcleo. E esse aumento dessa infecção e também a inibição da resposta antiviral da célula hospedeira acaba favorecendo o processo de replicação do SARS-CoV-2. E aí entra o papel da ivermectina
Então, como eu falei lá no HIV, funcionaria da mesma forma. A ivermectina ela atuaria desestabilizando esse complexo formado pela importina e a proteína do coronavírus. E aí, uma vez que isso ocorre, a proteína do coronavírus ela não vai mais ser translocada pelo complexo de poros nucleares até o núcleo. E isso vai fazer o quê? Vai gerar uma resposta antiviral eficiente, já que essas proteínas não vão ser conduzidas até o núcleo, e isso vai implicar na diminuição da infecção causada pelo SARS-CoV-2, produzindo então uma ação antiviral pela ivermectina. Esse mecanismo de ação ainda está em estudo, então os pesquisadores ainda estão avaliando se de fato isso realmente ocorre. Então eu entrei lá no Clinical Trials para observar, né, se tinha algum estudo em andamento. Então eu observei que existem 26 ensaios clínicos em andamento, 12 deles ainda não estão recrutando, 10 estão em fase de recrutamento, 2 estão ativos e 2 já foram concluídos, mas os resultados até o momento não foram disponibilizados. Então, nós vamos ficar aqui aguardando ansiosamente por esses resultados e a gente pode até gravar um outro vídeo, uma continuação, caso esses ensaios, os resultados sejam disponibilizados e a gente pode fazer uma parte 2. Então, eu não tenho mais o que falar sobre a ivermectina. Realmente, nós só temos esse estudo in vitro. Inclusive, eu tinha preparado, quando eu preparei essa aula, eu tinha um resultado de um estudo observacional envolvendo mais de 800 pessoas utilizando a ivermectina. No entanto, esse estudo foi retirado pelos autores. Não se sabe o porquê. Os resultados eram até positivos, apesar de ser um estudo observacional, não ter a mesma credibilidade que o ensaio clínico randomizado tem, mas já serviria, né, uma luz, de fato, principalmente para os prescritores. Então, auxiliaria aí na utilização da ivermectina. Eu já tinha esses resultados porque eu já tinha preparado essa aula há bastante tempo. No entanto, eu tive esse cuidado de procurar novamente todos os artigos para não acontecer o que aconteceu com o estudo da hidroxicloroquina, que acabou sendo retirado. Inclusive, foi observado que havia uma ligação com uma empresa, um hospital, relacionado ao mesmo hospital que estava relacionado ao outro artigo da hidroxicloroquina que também foi retirado. Então, a gente vai ficar aguardando, né, o resultado desses estudos e qualquer coisa a gente volta aqui e retoma essa aula mostrando outros resultados. Mas, até o momento, esse resultado in vitro é o único que nós temos até o momento. Então é isso, eu gostaria de agradecer a presença de vocês até aqui. E na próxima aula nós iremos falar sobre a nitazoxanida, que é um outro antiparasitário que tem sido muito utilizado também aí para o tratamento da Covid-19. E nós nos encontramos na próxima aula.